Programa Entre Elas. Apoio. Loja Baby Team Israel. Olá, estamos começando mais uma edição do Entre Elas aqui pela TVUP. E nós temos esse encontro toda segunda e sexta-feira às 11h30 da manhã e às 5h30 da tarde. E hoje no programa nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos de longa duração. A pílula anticoncepcional ainda é a preferida pelas brasileiras, mas alguns hábitos estão sendo mudados. E vai ser destaque também no programa o trabalho de uma design de interiores aqui em Umuarama. E nós vamos falar também sobre sacralidade feminina e toda a reconexão com a espiritualidade. Tudo isso a partir de agora no Entre Elas. Nós começamos o programa falando sobre os métodos contraceptivos, principalmente os de longa duração. Vamos falar sobre o DIU, Mirena e o implante subcutâneo. Eu estou recebendo no programa a doutora Josiane Canali, que vai falar conosco um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutora, seja bem-vinda ao programa, obrigada por ter aceito o nosso convite. Afinal, quais são os benefícios desses métodos contraceptivos, principalmente os de longa duração? Oi, Thalita, eu que agradeço novamente o convite de estar aqui falando de novo, esclarecendo mais dúvidas relacionadas à saúde da mulher. Hoje um tema muito legal, existem muitas dúvidas sobre esses métodos. É importante a gente dizer que os métodos de longa duração hoje é uma procura cada vez mais comum no consultório, porque eles fazem, a gente tem todos os benefícios da contracepção aliados a todos, a gente tira todos os efeitos indesejados dos anticoncepcionais orais, que são os comprimidos, né? Que são as temidas tromboses, né? Então a maior vantagem é essa. Outra vantagem é que eu tenho um anticoncepcional que eu coloco na paciente e ela fica por longo período, o próprio nome já fala, longa duração. Então eu não preciso ficar tomando ele todos os dias. Então eu coloco uma vez e eu vou me preocupar daqui a anos com a troca, né? Então essa é a grande vantagem. Como você falou, assim, os representantes dessa classe é o Implanon, que é o implante, o DIU de cobre e o DIU de prata, né? Então esses são os grandes representantes da classe e eles são hoje a grande procura do consultório e da mulher moderna. Eles me trazem muitos benefícios, né? Ele tira todos os efeitos colaterais do estrogênio que a gente absorve. Então, quando a gente fala de absorção, quando eu tomo o comprimidinho, 100% dele é absorvido. Então, eu tomei, caiu no meu estômago, no meu intestino, absorveu, cai na corrente sanguínea, todo o meu organismo sofre. Um dos maiores efeitos é que o estrogênio ele retém líquido, a progesterona retém líquido, né? Além dos efeitos do estrogênio, um deles é que pode causar as tromboses, as tão temidas tromboses, né? Então a gente tem que lembrar que os anticoncepcionais eles têm que ser muito bem indicados. Então não é qualquer paciente que pode ir lá, eu quero tomar um anticoncepcional. Antigamente a gente tinha muito disso, né? Então, vou tomar um anticoncepcional da minha irmã, da minha prima, da minha vizinha, eu ia lá na farmácia, pegava, comprava qualquer anticoncepcional que o farmacêutico indicava e começava o uso. Então, hoje a gente tem que se preocupar muito. Mais criterioso. Então, a vantagem desses anticoncepcionais é que a absorção, ela não é 100%. Então, eu consigo uma absorção de no máximo 20%. Então, isso já é muito, muito bom. Esses anticoncepcionais, quando eu falo de Implanon e de Mirena, eles são compostos só de progesterona, então eles não têm o estrogênio na sua composição, o que é muito legal. A progesterona, ela faz todos os efeitos da anticoncepção e eu tiro o efeito do estrogênio, que é o estrogênio que causa trombose. Então, e a ação é local, então eu não tenho essa absorção sistêmica. Né? Então a paciente ela tem os efeitos benéficos que eu consigo com o anticoncepcional. O DIU de cobre e de prata, eu lembro que ele não tem ação hormonal, a ação dele é local apenas contraceptiva, eu só não engravido com ele. Né? Ele está lá, mas ele também é considerado de longa duração. Doutora, e nesses casos, tem algum tipo de contraindicação?
Olha, os anticoncepcionais de longa duração, as contraindicações, elas são bem restritas. Então, assim, anormalidades anatômicas, as pacientes que têm úteros deformados, com tumores dentro da cavidade, miomas dentro da cavidade, pacientes que apresentam anormalidades pélvicas, pacientes que não tiveram relação sexual ainda, então pacientes que apresentam ainda infecções genitais intensas, as famosas DIPs, né, que a gente tem primeiro que tratar isso, né, então a gente não pode inserir um dispositivo intrauterino, que é o DIU, lá dentro da cavidade com infecção, né, porque isso propicia um caso mais grave, a gente vai intensificar, agravar esse caso de infecção, esse quadro de infecção. Então as contraindicações, elas são bem específicas. Gravidez, a gente não pode também, nenhum método contraceptivo, lógico, né, mas a gente também não pode, é um caso de contraindicação. Então são contraindicações bem específicas. Aí as pessoas me perguntam assim, mas pacientes que têm problema de trombose, pacientes cardíacas, eu posso estar utilizando? Pode, é uma indicação. Então pacientes que têm problemas de trombose, pacientes cardíacas, há a possibilidade da gente estar estudando caso a caso e estar fazendo a indicação desses anticoncepcionais de progesterona, então há possibilidade. E você já entrou nessa questão, então esses métodos contraceptivos, principalmente de longa duração, pode tratar algum tipo de doença? Pode, inclusive eles são indicações de tratamento de ovário micropolicístico, endometriose, então assim, eles me ajudam no tratamento de muitas doenças, com a vantagem de que a paciente não está absorvendo 100% do hormônio. Aqui então nós temos alguns métodos para mostrar, né, doutora? Isso. Então aqui a gente tem o Mirena, que é esse dispositivo, que aqui é uma demonstração de como ele fica dentro do útero. Então aqui a gente tem o DIU de cobre. Então o DIU de cobre é esse dispositivo e aqui o dispositivo de colocação. É bem simples, bem fácil e essa hastezinha que é onde está revestida de cobre. Então esse dispositivo é que vai causar um processo inflamatório leve lá no endométrio. E esse endométrio vai produzir mais muco, deixando esse endométrio inapto para fazer a fecundação. O espermatozoide não consegue passar. Então esse cobre, causando esse aumento de muco, não deixa esse espermatozoide passar para causar a fecundação. Então a gente tem um mito muito grande em relação ao DIU de cobre. Falam que é abortivo. Que é abortivo. Não é isso, porque a ação do cobre, ela acontece antes do espermatozoide passar. Então não é depois da fecundação, é antes. Então o espermatozoide ele não encontra o óvulo, né? Então a ação dele é bem antes, é antes do encontro dos dois. Então não chega nem a acontecer a fecundação. Já o Mirena, que é o DIU revestido de hormônio, no local dessa hastezinha de cobre eu vou ter um revestimento hormonal. Então a ação dele é hormônio, a liberação hormonal ela é contínua, todos os dias eu libero hormônio, esse hormônio ele é continuamente absorvido e a ação dele vai para os ovários. Então, independente se ele está assim, se ele está assim, se ele está de ponta cabeça, eu estou liberando hormônio. Então não importa a posição do DIU Mirena, tá? Diferente do de cobre. Então o Mirena, ele está liberando hormônio, as chances de engravidar é menor. Mas também tem? Tem. Acontece, não é 100% seguro, tá bom? Então esses dois são os métodos de DIU, o Mirena e o DIU de cobre. O de prata, ele funciona da mesma maneira, tá? Só o revestimento dele que é cobre e prata, ele não é só de prata, certo? Temos o implante subcutâneo. Esse daqui é o dispositivo do implante subcutâneo. O implante subcutâneo, ele vem nesse dispositivo, né, pra gente colocar. Então ele vem aqui dentro, ele é como se ele fosse uma hastezinha, uma hastezinha mais ou menos deste tamanho, aproximadamente 4 a 5 centímetros, bem fininha, branca, tá? Onde eu coloco, através deste dispositivo, na região do antebraço, como eu já falei. Então ela é bem simples a colocação, não tem a hastezinha, ela também é hormônio, a liberação ela é feita todos os dias, o tempo todo, continuamente. Então ela é muito tranquila, tá? Então aqui também a gente não tem muitos segredos, tá? Doutora, muito obrigada pelas dicas, informações, esclarecimentos e aquela mulher que ainda tem algum tipo de dúvida, entre em contato com o seu ginecologista. Isso, exatamente. Entre em contato, vai lá. Quem não fez sua visita, ainda seus exames de rotina, lembrando que consulta ao ginecologista deve ser uma vez por ano para fazer os exames, pelo menos um preventivo e um ultrassom para ver se está tudo ok, além dos exames de sangue, de laboratório.
Exames de cuidado da mulher devem ser realizados uma vez por ano, a gente não pode se esquecer do nosso cuidado, do nosso amor próprio, tá bom? Antes de cuidar do próximo, cuidar da nossa saúde, então a gente tem que cuidar da gente, tá bom? Mulher, cuidar da mulher. E sempre discutindo métodos contraceptivos com o seu ginecologista. Anticoncepcional é uma coisa séria, não é um remédio que se compra em qualquer esquina e a gente precisa de uma indicação séria de prescrição do médico, tá bom? Até a próxima. Até a próxima, obrigada. E a seguir, nós vamos mostrar o trabalho de uma consultora que realiza a transformação de ambientes.